Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 55. Pensaremos no tema a oração que produz confiança em Deus. Muitas vezes nós nos perguntamos, será que Deus se esquece de nós? Ou nós é quem nos esquecemos de Deus? E se isso acontece, não é pelo fato de enfrentarmos problemas semelhantes aos que o salmista enfrentou? Quem é que ainda não se decepcionou com alguém? Um dilema em que se sentiu enganado? E qual é a reação quando estamos frustrados? Apelamos por socorro e não encontramos solução, nem somos atendidos prontamente. Por que será que nos frustramos tão rapidamente quando as coisas não vão bem e não acontecem da maneira como nós gostaríamos? E o que fazer para superar estas frustrações? Será que nos lembramos das vezes em que tivemos a oportunidade de fazer uma oração de fé, podendo enfim louvar e agradecer a Deus pela resposta, mesmo não sendo aquela que esperamos? Como tem sido a nossa luta diária, diante de situações embaraçosas, adversas? Como é que o salmista enfrentou, especialmente num tempo de controvérsias e dificuldades em que vivemos atualmente? Será que estamos preparados para enfrentar e vencer todo esse caos que estão diante de nós? Ao ler este salmo, verificamos pelo menos 3 aspectos vivenciados pelo salmista. O primeiro afirma que o salmista, em sua oração diária de confiança, implora para que Deus ouça a sua súplica e não se esconda dele. Por que o salmista pede para que Deus dê ouvidos à sua oração e não se esconda da sua súplica? Será que havia alguma desconfiança de que isso poderia ocorrer? São perguntas que muitas vezes fazemos e nem sempre encontramos uma resposta coerente. Ao fazer essa analogia da nossa vida com a vida do salmista, às vezes nos vem à nossa mente essa insegurança que só nos prejudica e nos atrapalha. O que mais tememos é enfrentar a realidade. E como tem sido a nossa luta diária diante de situações difíceis assim, num tempo de intensas lutas, controvérsias e inúmeras dificuldades. Como temos escapado das ciladas do inimigo, superado as constantes provações que vêm ao nosso encontro todos os dias. Se temos certeza que o Senhor dá o melhor para os seus filhos, principalmente atendendo às suas orações, por que não nos dirigir a Ele quando estamos aflitos, perturbados e em apuros? Sendo assim, devemos prestar atenção e observar atentamente nas palavras do salmista ao clamar por socorro, para que a sua oração fosse ouvida e que Deus não se escondesse dele, mas lhe concedesse vitória sobre todos os seus inimigos. Todos nós passamos por situações complicadas
E o sentimento de tristeza, de desconforto, de frustração acontece pela ocorrência de fatos inesperados, que nos deixam incomodados, desiludidos e desapontados. Isso, sem dúvida alguma, nos causa preocupação, além de um considerável sofrimento. Entretanto, diferentemente daqueles que ignoram a oração, nós temos uma válvula de escape. Exatamente porque podemos recorrer a quem pode nos livrar de situações assim, graves, difíceis, como o salmista, que transtornado, buscou a Deus intensamente em oração. E nós também podemos fazer o mesmo. A declaração inicial do salmista, dos versos de 1 a 4, não é apenas uma maneira de expressar que demonstrava conhecimento da lei, mas do Senhor que havia dado a lei. Além da proximidade e intimidade para com o Senhor, ele também faz um apelo ao caráter divino e não somente a sua misericórdia. Por conhecer a justiça de Deus, é que ele apela para esse caráter. Será que alguém com todo esse conhecimento e proximidade com o Deus Todo-Poderoso poderia passar por privações, por sofrimentos, como estes elencados aqui pelo salmista? Realmente, ninguém escapa das lutas, das crises, das decepções. Todos nós enfrentamos dissabores em nossa vida. Não há ninguém que escape de todos esses dilemas difíceis e às vezes dos mais cruéis. Jesus não iludiu, nem escondeu dos seus seguidores promessas volúveis e reais, mas ele mostrou a verdade. Ele afirmou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João, capítulo 16, versículo 33. E antes de falar sobre as aflições, ele disse algo muito importante também. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. E só ele pode promover a verdadeira paz. Paz esta que excede todo entendimento, porque ele também é o príncipe da paz, conforme Filipenses 4:7 e Isaías 9:6 e 7. Não é interessante que, em meio às aflições, ainda assim podemos ter paz em Jesus? E o motivo da decepção de Davi não era para com Deus, que não o atendera, e sim com o homem, que além de imprevisível, é também incoerente, mais do que se imagina. Porém, em Deus, o homem sempre encontra solução, por mais complexo que seja o seu problema, por mais difícil o seu dilema. Até porque o trono da graça está sempre acessível e disponível para quem busca auxílio no Senhor. Hebreus capítulo 4, versículo 16. O salmista começa o seu diálogo suplicando a Deus, dizendo: dá ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Estou perturbado e ando perplexo. Às vezes, nos incomodamos tanto com a situação adversa, porque pensamos erroneamente que essas coisas só acontecem com a gente. E olhamos ao redor, as pessoas estão calmas, serenas, tranquilas. Imaginamos que um rei tão poderoso como Davi, que lutava e vencia todas as guerras contra todos os inimigos, com certa facilidade,
Será que ele teria alguma limitação, alguma queixa ou um problema insolúvel? Que nada. Mas não é isso que nós vemos aqui neste salmo. Pelo contrário, ele não só enfrentava dificuldades, mas estava perplexo e perturbado. Isto porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Deus o usava, Deus o abençoava, Deus o protegia. Deus estava sempre ao lado de Davi. Mas mesmo assim, ele passou por todas estas situações. Se ele, este grande homem, este grande guerreiro, enfrentou tais tribulações, tais situações, e nós? Por que não enfrentaríamos? É natural passarmos por dificuldades. Porém, quando nos vemos com algum problema, em quem nos apegamos? A quem buscamos por socorro? Por que não agir como o salmista, que foi diretamente à fonte, ao orar a Deus, implorar e pedir para que não deixasse de ouvi-lo? A resposta está no verso 3. A razão por que ele estava tão aflito, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois agem contra mim com maldade e me perseguem com furor. Esta era a razão pela qual Davi estava tão aflito, tão angustiado e clamava por socorro. Vivemos também numa época diferente, mas a maldade do homem continua implacável, porque o homem, segundo a palavra de Deus, afirma, vai de mal a pior, enganando e sendo enganado, conforme disse o apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Normalmente, quando enfrentamos alguma dificuldade, sentimos alguma dor, seja física, emocional, especialmente quando somos perseguidos pelo inimigo. Nos encontramos nesse estágio, necessitados, muitas vezes abalados, e é exatamente nesse momento que nós precisamos de uma intervenção divina para atender prontamente a nossa expectativa. Esperamos ansiosamente que haja uma ação rápida e imediata por parte do Senhor. Mas é preciso resignação, porque nem sempre o que esperamos acontecerá no momento que queremos. A luta do salmista era para que a dor emocional do seu coração fosse aplacada. Sim, ele estava realmente numa situação difícil. A dor da morte o importunava. E ele queria que todo esse horror cessasse, porque ele tinha medo de um ataque repentino do inimigo. E isso o deixava desesperado, conforme os versos 4 a 5. A pressão que ele sofria se tornou tão difícil e insustentável, a ponto do seu desespero levá-lo a fantasiar um escape improvável. Ele imaginava que se ele fosse para o deserto, conforme os versos 6 a 8, ele escaparia. No entanto, o deserto não é lugar para descanso, é lugar de provação, mas também de vitória. O impulso para escapar e encontrar descanso é necessário e intrínseco em cada um de nós, embora uma fuga, ainda mais para o deserto, além de vã, é desnecessária, pois ninguém poderá escapar tão fácil, porque no deserto não encontraremos o alívio que gostaríamos, porque lá é lugar de luta, de batalha e de provação. Em segundo lugar, a oração diária, mesmo havendo extremo pavor e desespero,
há confiança e gratidão por parte do salmista, porque ele tem certeza de que Deus agirá por ele. As lutas estão presentes sempre, mas há embates mais dolorosos, ainda mais se vierem por parte de quem menos esperamos, daqueles que são próximos a nós, conforme os versos 9 a 11. Os amigos, nós os escolhemos, mas quanto aos inimigos, infelizmente, não podemos escolher. E o pior é que até os nossos amigos que escolhemos, com quem convivemos e caminhamos até a casa de Deus juntos, podem também nos trair, voltar as costas para nós, como ocorreu com Davi, conforme ele afirma nos versos 12 a 15. Não é um inimigo que me afronta, isso eu poderia suportar. Nem é um adversário que me menospreza, porque dele eu poderia me esconder. Mas és tu, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado. Aqui está uma das mais terríveis provações que o ser humano experimenta em sua vida, porque o fato demonstra claramente que a sua decepção maior não era para com Deus, mas sim com alguém que ele considerava amigo íntimo. Quantas vezes acreditamos nas pessoas, ficamos decepcionados, porque fomos continuamente enganados por alguém em quem confiávamos. E a decepção maior acontece pelo fato de termos sido enganados por tanto tempo, de maneira inocente, sendo que tal pessoa não mereceria crédito, nem tampouco era digna de confiança. E nesse caso, só a graça, a misericórdia e a compaixão divina para amenizar a grande decepção que nos livrará de uma situação vexatória como essa. Ao orarmos ao Senhor, devemos nos lembrar do ensino de Jesus, de que a vontade de Deus precisa prevalecer ante a nós, mesmo insistindo para que sejamos atendidos naquilo em que pedimos, conforme Mateus 6, 5 a 15. Basicamente, as nossas frustrações e desconfianças na oração acontecem pelo fato de não sermos atendidos imediatamente e da forma como gostaríamos. E assim jogamos fora toda a nossa confiança, quando deveríamos lançar sobre Deus todo o nosso cuidado, toda a nossa confiança e esperança, como disse o apóstolo Pedro, pois ele tem cuidado de nós. Se tem algo deprimente num relacionamento, é a traição. Esse tipo de ato nos leva a um profundo e desagradável sofrimento, levando uma pessoa a ficar completamente transtornada. E isso é de partir o coração. Jesus também passou por essa experiência triste, amarga, um processo incômodo e doloroso, e deixou bem claro o seu exemplo de abnegação, de humildade, de dedicação e de obediência, mesmo sendo traído por um dos seus discípulos, Mateus 24, 10. Filipenses 2, 5 a 11, se no passado deveríamos amar o próximo e aborrecer o nosso inimigo, a ordem do Senhor Jesus para nós hoje é: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho de vosso Pai Celeste. Precisamos permanecer firmes, confiantes, mesmo que sejamos assediados e atacados pelo inimigo. Se confiarmos inteiramente no Senhor, tendo certeza de que Ele dará o melhor para os seus filhos, socorrendo nas dificuldades, livrando-os do perigo e estendendo as suas orações, atendendo às suas orações, por que
não confiar no Senhor? E quando estivermos em apuros, devemos aguardar que os propósitos divinos sejam cumpridos, para experimentarmos a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita, conforme Romanos 12, 2. Porque, do contrário, poderemos nos abrigar nos lugares ermos do deserto, que não nos trarão segurança, nem cuidado, e muito menos proteção ou alívio para as nossas almas cansadas. Finalmente, em sua oração diária, à tarde, de manhã e ao meio-dia, a confiança em Deus do salmista continua inabalável. Observemos as palavras dele, que, ao clamar por socorro para lhe conceder vitória sobre o inimigo, aguardou confiantemente em Deus. E ele diz: mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. O Senhor me salvará. Verso 16. Em tempos de dificuldades e aflições, precisamos depender única e exclusivamente do Senhor, porque não há outra saída viável senão esperar na sua graça, no seu amor, no seu poder. No Salmo 75, versos 5 e 6 diz: pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas da minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Que coisa maravilhosa, que fé extraordinária. Mesmo em situações adversas, mesmo enfrentando os piores momentos de sua vida. Em sua oração diária também, mesmo havendo extremo pavor e desespero, há gratidão pela certeza de que Deus intervirá e ele será atendido, pois desde sempre o atendeu em sua petição e clamor. É Deus que se esconde de nós? Ou será que nós é que nos escondemos dele? Espero que cada um de nós estejamos sempre prontos a esperar e a confiar no Deus que sempre nos faz triunfar. A oração inicial do salmista pode ter nos dado a impressão de dúvida ou desconfiança. Houve sim anseios, lamentos, queixas e até mesmo indignação, devido à grande decepção, não para com Deus, mas para com a maldade humana que continua intensa. Porém, ao final, verificamos com segurança que os pedidos feitos indicavam claramente o contrário. Pode ter começado com uma situação de extrema insegurança e desespero, mas no final, ele concluiu com certeza de que o Senhor interviria, concederia a ele alívio, paz, segurança, certeza e esperança. Sendo assim, podemos até experimentar as tristes e deprimentes sensações de temor, medo e pavor, devido a toda a complexidade em que vivemos atualmente, especialmente dos ataques que sofremos constantemente, ainda mais quando não somos atendidos imediatamente. Todavia, no final, Deus sempre intervém em nosso favor. Ele sempre nos socorre, porque Ele nos ama e sempre quer nos ver bem. Enquanto o homem sempre quer nos ver mal, Deus quer sempre o nosso bem, pois o Senhor não tem prazer em se esconder daqueles que o buscam insistentemente e de todo o coração. Confie em Deus. Ele é sempre bom. Amém?